Estamos iniciando mais uma web reunião da Rede Nacional de Pesquisadores Associados da Fundação Perseu Abramo, e a gente tem bons resultados aí para começar a formalizar a rede de pesquisadores, e hoje o nosso objetivo é um pouco apresentar os próximos passos para que essa rede tenha uma oficialidade aí nos projetos da Fundação Perseu Abramo e que todos nós possamos participar aí já com as questões jurídicas, as questões financeiras, os procedimentos, né, que a Fundação Perseu Abramo exige para a formalização desse projeto. Então, hoje nós vamos discutir um pouco a formalização desse projeto e, no final, apresentar aí alguns dados, né, ao longo do que foi a última coleta e como é que hoje, um balanço geral aí de como é que hoje se encontra a rede e como ela pode proceder, qual é a expectativa dela proceder no próximo mês, pelo menos até o Carnaval. A gente tem ainda algumas atividades a propor para que todas e todos participem. Nesse momento, eu queria, o professor Márcio Postman está nos acompanhando de Campinas, e queria passar a palavra para o professor Márcio Postman oficialmente abrir essa reunião e apresentar um pouco as nossas considerações a respeito da rede. O professor nos ouve? Segunda etapa, que é justamente a oficialização da rede, e para isso o cadastramento, para isso o manual, para isso a definição de credenciamento, de remuneração, todos os componentes fundamentais para que esta rede possa agora, de forma oficial, passar a produzir informações, dados e análises que são fundamentais para o Partido dos Trabalhadores, em função desse trabalho que a Fundação Perseu Abramo vem realizando de forma coletiva. Nesse sentido, eu quero agradecer a todos que acreditaram na formação da rede, que se empenharam, que deram a sua contribuição para suprirmos essa primeira etapa. E agora entramos na segunda, então, com todo o detalhamento que você, Luiz, e a equipe vai poder passar e compartilhar para os demais companheiros e companheiras que nos acompanham e estão decididos a formar esta rede, algo inédito e de importância fundamental para o nosso partido. Fico por aqui, agradecendo em qualquer momento. Volto a chamar. Obrigado. Bom, muito bem, vocês tiveram lá as falas iniciais do professor Márcio Postman, ele nos acompanha de Campinas, então está disponível aí para qualquer momento entrar e nos auxiliar com as posições da diretoria da Fundação Perseu Abramo. Márcio Postman, que é o nosso presidente da Fundação Perseu Abramo e quem deu o início, né, deu o toque inicial desse projeto para que a Fundação, junto do Partido dos Trabalhadores, pudesse formar uma rede de pesquisadores capazes de, no Brasil todo, levantar informações sobre a realidade brasileira. Muitos de vocês já participaram de algumas pesquisas testes. Nós iniciamos esse projeto no início de dezembro de 2018, então ele não tem nem 2 meses. Nós tivemos mais de 1.300 pessoas no Brasil inteiro interessadas, que nós entramos em contato e fizemos alguns testes, né? Algumas pesquisas testes, levantamento de preço, levantamento de informação, uma pesquisa numa UBS e, recentemente, a pesquisa sobre a posse de armas. E, neste final de semana, um pedido aos pesquisadores para que levantassem informação a respeito de locais de coleta na cidade. Então, o que a gente já pode dizer a respeito dessa rede? A primeira consideração é a seguinte: nós temos em torno de 300 pessoas que vão a campo, né? São o que a gente está chamando de pesquisadores de campo. E, na verdade, foram
foram, no último levantamento, precisamos atualizar o sexto levantamento, mas foram 325 pessoas que foram a campo e nos daram informações. É óbvio que esse número tende a crescer, porque muita gente tem entrado nessa quinta, sexta rodada da nossa pesquisa, principalmente pessoas de cidades afastadas das capitais, como a gente propôs para que acontecesse. Então, essa rede, ela tende a crescer, a ser um organismo vivo, mas nós estamos preocupados. Nossa preocupação imediata agora é que a gente trabalhe com as pessoas que mostraram interesse, de alguma forma querem participar da rede. Então, é essa a nossa preocupação agora. Portanto, nós vamos formalizar a relação. Duas coisas importantes aí. A primeira delas é com relação a essa formalização. Então, nós vamos providenciar, ao longo do mês de fevereiro e início de março, uma carteirinha de pesquisador que vai facilitar a pesquisa de campo. E nós estamos providenciando recursos para que as pessoas recebam ajuda de custo. Então, essa rede ela não é uma rede remunerada, nós não vamos ter salário, né? Não temos condições salariais aí a apresentar. Mas nós queremos, obviamente, reconhecer o trabalho de todas e todas que estão nos ajudando em forma de ajuda de custo, ou seja, para que as pessoas tenham alguns recursos, porque nós sabemos que o ônibus tem um custo, nós sabemos que a alimentação tem custo, as pessoas vão comprar água, as pessoas usam dados de celular. Então, a cada tarefa que nós anunciarmos que vai ter ajuda de custo, que vai ter um deslocamento, que vai ter uma necessidade mais imediata, nós vamos selecionar pesquisadores. Então, a cada tarefa, nosso limite é uma ajuda de custo a 200 pesquisadores, e essa ajuda de custo será de R$100 por tarefa. Então, a tarefa pode ser fazer 15 entrevistas no centro da cidade. Essa tarefa vai ter uma ajuda de custo de R$100. Para todo mundo? Não, só para aqueles que forem colocados na lista. Então, essa lista vai ser rotativa também. Então, em alguns momentos, você vai ser convocado a fazer essa tarefa, em outros momentos, nós vamos manter a relação Então, se você está indo para o emprego e a gente pede alguma informação, você pode ou não nos disponibilizar essa informação. Aí, não necessariamente, isso vai ser remunerado. Quando nós formos fazer uma pesquisa, essa pesquisa precisa de 200 pesquisadores. Você quer nos ajudar? Se a pessoa disser sim, aí vai... Claro, essa pesquisa precisa de 200 pessoas e a remuneração por atividade vai ser R$100. Pode nos ajudar se a pessoa disser sim, nós atingirmos um número mínimo, então essa tarefa vai ser remunerada. O que vai nos ajudar muito nessa seleção é o aplicativo. Então, nós não vai haver seleção política, não vai haver seleção por indicação, vai haver seleção por pontuação e por participação. Todas e todos aqueles que já participaram de alguma atividade da FPA estão credenciados a trabalho de campo. Quem nunca participou de atividade vai ter que participar de alguma atividade, vai ter que participar de algum treinamento para que essas pessoas se credenciem a receber ajuda de custo, para que a gente tenha um mínimo de segurança que a pesquisa vai ter um padrão de comportamento e um padrão de resultado. Então, a partir de hoje, quando a gente soltar o edital à tarde, até segunda-feira da semana que vem, dia 18, as pessoas vão ter que se cadastrar. Isso é importante porque nós vamos passar por uma fase de formalização. A Fundação Perseu Abramo é uma fundação que recebe recursos públicos, portanto, o direito que rege a Fundação Perseu Abramo é o direito público, e o Tribunal de Contas fiscaliza
penaliza a fundação. Então, cada centavo que sai da Fundação Pessoa Abramo, ele é justificado. Então, se você vai receber uma ajuda de custo de R$100, esses R$100 está sendo pago pelo imposto que cada brasileiro e cada brasileira, nós sabemos que são os mais pobres que pagam imposto, cada brasileiro, cada brasileira está nos ajudando com este recurso. E aí a gente precisa fazer bom uso dele e a gente precisa prestar contas desse recurso. Então, esse edital é justamente para prestar contas, para informar quais são as regras e como o dinheiro vai ser aplicado na rede de pesquisadores. A partir daí, nós podemos, né, contar com os recursos para atribuir, mas não é uma engenharia fácil, porque se são 200 pessoas, são 200 ajudas de custo para uma pesquisa. Nós pretendemos fazer mais de uma por mês. Então, se você fizer 2 pesquisas ou até 3 pesquisas, você vai receber uma ajuda de custo de R$300, né, no máximo. É esse o recurso que nós vamos poder disponibilizar às pessoas, mas esses R$300 não necessariamente vão todos para a mesma pessoa. Se a gente fizer 3 pesquisas no mês, você pode fazer 2 e uma outra pessoa fazer uma. Ou, em alguns casos, pesquisadores mais dedicados, mais participativos, podem fazer as 3. Mas a gente tende a, como a rede tende a crescer, nós tendemos a distribuir também os recursos disponíveis a todas e todos os pesquisadores. Para que isso seja possível, vocês vão ter que preencher o formulário que nós encaminhamos junto com o edital, enviar cópia de CPF, RG e enviar um termo de compromisso, né, um termo de responsabilidade com os dados, um termo de confidencialidade com os dados. A gente está muito preocupado que nós tenhamos aí uma rede de pesquisadores realmente comprometida com questões éticas, com questões sociais, com questões de cumprimento de determinadas regras de confidencialidade com o entrevistado. Então, a partir desta semana, né, a partir de hoje o edital é lançado para que a partir de amanhã as pessoas possam se inscrever. Bom, mas eu estou no Mato Grosso do Sul, como é que eu vou me inscrever? Como é que eu vou entregar a documentação? Vocês podem postar pelo correio a documentação com o endereço da Fundação Perseu Abramo, vai chegar aqui e nós vamos receber. Então, essas condições vão estar escritas no edital. Nós vamos mandar o endereço do link do edital ainda hoje. E a partir de amanhã até a próxima segunda-feira, então, dia 11, não dia 18, até dia 18, nós vamos efetuar o treinamento. Então, de hoje até a próxima segunda-feira, dia 11, vamos receber a documentação de vocês. Então, essa semana não tem pesquisa, não tem levantamento de informação, não tem nada. O que nós vamos fazer essa semana? Nós vamos ler o edital, juntar os documentos, não são muitos documentos, é o termo de cadastro, uma cópia do CPF, uma cópia do RG e uma cópia do certificado de endereço e uma cópia do termo de confidencialidade assinado. Então, são 4 folhas que vocês precisam nos enviar, ou 3, né? Se você quiser colocar o CPF, o RG e o atestado de endereço na mesma fotocópia, não tem problema, pode enviar, e uma folha com a folha de cadastro assinada, uma folha com o termo de confidencialidade assinado. Esses documentos enviados para a Fundação Perseu Abramo vão permitir que todas e todos sejam devidamente cadastrados na rede de pesquisadores. Bom, pode acontecer o caso de muita gente que entrou em contato com a gente dizer, olha, eu não vou fazer
pesquisa de campo, mas eu quero participar da rede, eu quero acompanhar os resultados, eu quero acompanhar as discussões. Você pode formalizar a sua participação na rede, enviando para nós os seus dados, e não, toda vez que a gente perguntar, quer participar da pesquisa de campo? Você dizer, não quero participar da pesquisa de campo, mas quero acompanhar os resultados. Então, você não será um pesquisador de campo, mas será um membro da rede, vai participar, vai poder, como a gente diz aqui, a ideia da rede não é só fazer pesquisa de campo, é analisar o resultado, é distribuir as informações, é participar da análise dos dados, é poder propor pesquisas. Então, todos e todos vão poder participar disso. Quem tiver alguma dúvida com relação ao edital, fique à vontade, porque o nosso WhatsApp que está aqui, ele pode ajudar. O e-mail pesquisadores@fpabramo.org.br também está à disposição. Então, todas essas informações estão disponíveis aí e na medida em que vocês tenham dúvidas, podem nos mandar perguntas. Temos aqui, do nosso lado direito, a Luana, que está nos ajudando com as mensagens que vocês estão enviando pelo bate-papo. Nessa bolinha, do lado direito aí, nessa bolinha, vocês podem acessar o bate-papo. Tenho aqui do meu lado esquerdo o Tony, que vai nos ajudar a falar um pouco do treinamento, do manual, do comportamento do pesquisador, como tudo isso. O segredo da nossa rede não a pesquisa em si, mas a composição da rede e como, se nós tivermos um comportamento de pesquisa e de rede bem articulado, como a gente se torna rapidamente algo muito potente em termos de pesquisa e de levantamento de informação e de distribuição de informação. Então, essa rede pode ser algo muito, muito potente, mas ela para cumprir determinados requisitos aqui, que o nosso companheiro Tony vai nos apresentar depois. Vou passar para a Luana, que tem algumas perguntas, algumas dúvidas a respeito da rede, e a gente vai falar a respeito delas. Vamos lá, Luana. Bom, uma pergunta aqui é: que outras tarefas o pesquisador poderá fazer que não seja a pesquisa de campo? Temos várias atividades que não... porque ela sempre tem um ou outro custo para ser realizada. Deslocamento, a pessoa fica com fome, a pessoa fica com sede, a pessoa usa seus dados em locais que normalmente não usaria, os seus dados de celular, às vezes precisa fazer uma ligação, enfim. Então, essas nós estamos prevendo remuneração. Quais outras atividades o pesquisador da rede de pesquisadores pode fazer? Uma delas é discutir, por exemplo, com as pessoas, com o seu grupo de WhatsApp, o seu grupo de pesquisadores, a sua rede de contatos, os resultados da pesquisa. Por exemplo, a última pesquisa disse que 60% dos brasileiros é contra o decreto de posse de armas. Isso é uma informação importante. Nós estamos discutindo no Brasil. Se 60% das pessoas são contra, por que o presidente da República assina um decreto, que até tem algum debate jurídico se ele poderia ou não ter assinado esse decreto, liberando a posse de armas para as pessoas? Qual é a nossa posição? Como a gente pode discutir isso? Outra pergunta: surgiu aqui a possibilidade de privatizações. Será que o Brasil é contra ou é a favor de privatizações? Alguém pode nos dizer que nós devemos fazer uma pesquisa a respeito das privatizações. Não sei, é uma possibilidade. E outras pessoas podem dizer, não, nós precisamos fazer uma pesquisa sobre saúde. E essa interação com as pessoas, ela é muito importante. Olha, aqui na minha região está surgindo um surto de dengue. Nós vamos ter um aplicativo em que a gente pergunta para todos os pesquisadores: você, no seu universo próximo, sabe de algum caso de dengue?
E essa é uma resposta que em 2 cliques você vai nos enviar e a gente vai poder, né, ter uma resposta do Brasil inteiro sobre uma possibilidade. Então, tem várias formas de interação nessa rede que não necessariamente ou não unicamente ligada à questão da pesquisa de campo. E fora isso, nós estamos preparando pessoas no Brasil inteiro para que possam colher dados de modo rigoroso, e que isso seja não só parte da rede de pesquisadores, mas de uma série de outras iniciativas que a disputa por um Brasil mais justo e democrático podem nos exigir. Bom, outra pergunta que surgiu aqui, na verdade 2 diferentes. A primeira é, então quer dizer que só será pago se a FPA escalar o pesquisador? E uma outra pesquisadora levantou, posso ser pesquisadora sem receber dinheiro, como voluntária? Como vai funcionar isso? As pessoas podem ser pesquisadores sem receber o recurso, porque é uma ajuda de custo. Se você dizer, eu abro mão da ajuda de custo, obviamente você pode participar do levantamento de campo sem receber a ajuda de custo. Algumas pessoas, por exemplo, eu já tenho um bom emprego, eu quero participar da rede de pesquisadores e eu não preciso da ajuda de custo. É melhor que as pessoas que estejam, né, numa situação ruim recebam ajuda de custo. E a gente pode usar melhor a ajuda de custo. Em alguns casos, a gente pode dizer para a pessoa de algumas pessoas que estão ingressando na rede, algumas pessoas que estão ingressando na rede que não fizeram nenhuma pesquisa, a gente pode colocar e dizer a essas pessoas, olha, nós vamos fazer alguns testes, né? E você está começando agora, então a gente tem o dado confiável aqui das pessoas que já estão experientes, e no seu caso você vai fazer alguns testes, né? Então procura fazer talvez menos entrevistas, talvez menos participação nesse momento, mas para a gente ter segurança que os seus dados vão ser parte do sistema. E aí esse pesquisador iniciante, essa pessoa que está ainda formando lá na frente, ela inicialmente os recursos serão destinados aos pesquisadores experientes e você precisa de algum procedimento para entrar no grupo de pesquisadores que vão receber ajuda de custo. Tudo isso vai ser melhor distribuído e organizado na medida em que a rede for formalizada, que a rede for caminhando. Hoje, nós temos certeza do seguinte, não mais do que 190 pesquisadores fizeram uma pesquisa. Então, aquilo que a gente queria inicialmente, que é ter um universo de 200 pesquisadores e pesquisadoras preparados, a gente vai conseguir na 3ª semana de fevereiro. Essas pessoas poderão receber, para a nossa primeira pesquisa, ajuda de custo. Então, aí nós vamos chegar num universo de 200 pesquisadores fazendo as suas entrevistas e vamos poder calcular com melhor experiência, junto aqui com a equipe da FPA e junto com a equipe do professor Amorim em Campinas, se esse resultado é um resultado robusto do ponto de vista científico, se expressa realmente a realidade brasileira. A partir desses resultados do mês de fevereiro, a gente vai poder organizar melhor a rede de pesquisadores, aqueles que podem ou não receber recursos, e aqueles que ainda não têm condições de receber recurso, como podem receber. E aqueles que querem fazer voluntariamente as pesquisas também, como podem fazer voluntariamente as pesquisas. Outra pergunta em relação aos documentos, se eles podem ser escaneados e enviados por e-mail, e se quando é enviada é válido a data da postagem ou a data de chegada aqui na Fundação? Os documentos eles precisam ser enviados pelo correio. Se você quiser antecipar o processo e enviar escaneado, ótimo. Mas você precisa assinar o termo de
confidencialidade, nós temos que ter uma cópia original disso aqui, e você precisa assinar o termo de inscrição em que você reconhece que leu e concorda com o manual. Então, esses 2 documentos assinados, nós precisamos ter original aqui. Vale a data da postagem. Então, não vale a data da chegada aqui. Então, se você postar na segunda-feira, dia 11, vale a data. É perfeitamente possível, entre amanhã e o dia 11, fazer esse tipo de trabalho. Nós tentamos facilitar o máximo possível e só pedir o essencial a cada um e cada uma que vai nos enviar. De uma certa maneira, nós temos mais de 1.300 pessoas inscritas, mas nós acreditamos que esse número esteja exagerado. Então, a rede de pesquisadores agora testada, nós vamos ter uma noção real do universo de pesquisadores e pesquisadoras que querem realmente participar da rede e que querem começar com a gente essa experiência de modo dedicado. Então, muita gente se inscreveu, porque alguém indicou para escrever, não sei o quê, mas não chegou nem perto ainda de nos apresentar. Assim, sem medo de errar, eu acredito que nós temos hoje mais de 500 pessoas dedicadas e interessadas no projeto, espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, essas 500 pessoas que vão nos auxiliar, uma parte delas vai ser, sim, pesquisadora de campo já inicialmente. Uma outra parte ainda precisa de um certo treinamento, ainda precisa de uma certa vivência, digamos assim, para fazer a questão do campo. Foi também levantado. Se eu já possuo experiência em pesquisa, ainda assim é necessário passar por todo o processo? Olha, como a gente não está pedindo comprovação e como a Fundação Perseu Abramo ela tem um viés político, ela tem um lado político, digamos assim, e como você foi pesquisador ou pesquisadora em outra instituição, a gente vai, sim, passar por algum treinamento, algum processo, para ter uma segurança com relação aos dados. Então, o nosso processo é um processo particular, é um processo nosso, o nosso método é um método muito mais aproximado do que a gente quer construir em relação a esse painel. Então, a gente recomenda que todo mundo participe dessa fase de treinamento, de uma fase de preparação e de uma fase de participação. E eu reforço, a rede de pesquisadores não é só a pesquisa de campo. A rede de pesquisadores é um organismo segundo a qual a gente vai discutir o Brasil. Então, a gente vai discutir também em relação aos dados, a gente também vai discutir em relação a quais são as possibilidades, quais são os problemas que nós temos que investigar. Se fosse para ser um Ibope da vida, a gente contratava 200 pessoas, pagava R$100, fazia a pesquisa e não dava satisfação para ninguém. Mas nós queremos que o próprio pesquisador que está envolvido no processo, ele discuta os dados, que ele debata, que ele faça que nos alerte, diga assim, olha, aqui na minha cidade está acontecendo isso, não é legal pesquisar, não é legal ver se em outros lugares do Brasil isso está acontecendo. Então, nós não queremos só um robozinho ali que vai e faz um monte de perguntas. Nós queremos que as pessoas tenham uma participação e tenham uma interlocução com a Fundação. Alguém pode estar dizendo, mas isso está muito... isso não aconteceu muito ainda. Sim, porque a rede está começando. Mas o nosso objetivo é constituir esse organismo que tenha a participação cada vez maior das pesquisadoras e dos pesquisadores. Existe valor específico para o pesquisador? Ou depende de cada localidade quanto... isso. Ou depende de cada localidade? Como que vai funcionar isso? A gente definiu, inclusive, tem uma decisão que vai além da nossa equipe aqui, que envolve o financeiro e o jurídico, que é uma ajuda de custo fixa. Então, essa é a sugestão do jurídico e do financeiro. A ajuda de custo fixa, porque não vai variar de acordo com a localidade, mas nós entendemos que o custo de um ônibus urbano ou metropolitano, que seja
um pouco mais do que o de São Paulo aqui, R$5 para ir, R$5 para voltar, são R$10, mais uma comida fora, mais uma água, mais os dados. Então, com alguma folga, a gente estipulou que essa ajuda de custo seja em torno de R$100. Isso vai valer para o Brasil inteiro, isso vai valer para todas as localidades. Bom, eu vou a pé até o centro da cidade. A gente não tem como calcular isso de caso a caso, senão a gente ia ficar maluco aqui com a quantidade de possibilidades que ia surgir. Então, o próprio financeiro e jurídico recomendou que isso tivesse que ser um valor fixo, já pré-determinado no edital, como vocês vão ler lá. Acho que por enquanto é isso. Vamos ver se aparece mais. Então, vamos passar aqui a palavra para o nosso companheiro Tony, que vai falar um pouco do que é esse rigor que nós esperamos para um pesquisador no nosso campo. Boa tarde, companheiro. Boa tarde, companheira. Queremos saudar aí todos os companheiros que já estão conosco há algumas semanas. E tem gente nova hoje, né? Participando pela primeira vez. Então é importante que a gente repita algumas coisas para o pessoal se inteirar do que aconteceu até agora. Nossa preocupação com relação ao trabalho, além do que o Luiz já colocou, foi convidar o pessoal também para não ser um mero coletor de dados, como ele colocou, e participar de algumas etapas da pesquisa. Por conta disso, nós elaboramos um manual. Esse manual ele tem 3 partes importantes. A primeira parte, como é que a gente estrutura, como é que a gente planeja uma ação de uma pesquisa, com todas as suas fases, né? A segunda, nós colocamos alguns passos importantes, tecnicamente falando, estatisticamente falando, cientificamente falando sobre a pesquisa. E, por último, dando algumas dicas com relação a como se comportar diante da pesquisa e tudo mais. Por conta disso, nós decidimos não mandar ainda essa semana o manual por conta da inscrição. Então, hoje, por exemplo, oficialmente vai nascer uma rede, tá? Através do motivo que vocês derem do cadastro. Então, a partir desse cadastro, nós vamos mandar para todo mundo que está cadastrado o manual já completo e tudo mais. E durante esse período, nós vamos preparar um treinamento, porque a gente entende, por exemplo, que muita gente tem experiência nessa rede, mas tem muita gente que não tem. E o pessoal que tem experiência, eles estão convidados a também nos ajudar com relação a isso. Olha, se tiver alguma coisa que vocês possam colaborar dentro do treinamento que facilite, por exemplo, a vida de quem não tem experiência, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, só algumas coisas que a gente já teve, assim, a preocupação, primeiro, de que a gente é uma entidade partidária. Né? Nós já comentamos isso em alguns momentos. As pessoas vão perguntar, nós não vamos negar, mas nós nunca vamos nos apresentar, por exemplo, como se fosse um militante político fazendo uma pesquisa. Tá? E sim, alguém que foi convidado, por exemplo, para de repente fazer parte de uma rede nacional e que por conta disso vai estar exercendo o seu direito, por exemplo, de fazer. Mas tomar muito cuidado com relação a não estilizar, né, o estereótipo, por exemplo, de ser petista, né, não usar nenhuma roupa que faça referência, não usar bota, não usar, enfim, ser o mais discreto possível. Outra preocupação também com relação a como conduzir a pesquisa, né? Para quem está entrando hoje, o professor Amorim da Unicamp deu uma dica importante, por exemplo, uma dúvida. Como é que a gente seleciona a pessoa que a gente vai estar fazendo a pesquisa? Nessa última agora, vocês, por exemplo, localizaram na cidade de vocês quais são os pontos importantes que tem fluxo de gente constante, que fosse importante fazer a pesquisa. Como é que a gente seleciona? O professor Amorim disse o seguinte, olha, deixa eu passar a primeira, a gente conta até 5, a cada 5ª pessoa, por exemplo, aleatoriamente, vai ser a pessoa que nós vamos fazer a pesquisa. Parte disso, por exemplo, Com alguém com o microfone ligado, a gente precisa aqui. Obrigado. Retomando. Talvez nas pesquisas futuras nós vamos estar trabalhando algumas variáveis dentro da amostra que a gente vai trabalhar, talvez a gente possa conduzir de uma outra forma. Mas isso sempre é um indicativo que pode ser usado. Outra coisa é como se portar diante da reunião, né? Não intervir. A
pessoa que está falando, tentar, por exemplo, ser o mais imparcial possível, para que a gente não tenha, nós que somos militantes políticos, temos um velho hábito de querer falar mais do que ouvir. Então, na hora da pesquisa é muito mais importante ouvir do que falar. E também a questão da preocupação ética, porque no momento que a gente está passando nacionalmente, sendo cobrados como a gente está, politicamente falando, nós temos que ter muito cuidado com relação à parte ética, quer dizer, como a gente se portar. Porque assim, tudo que vocês fizerem em campo, quem vai estar respondendo vai ser a Fundação Perseu Abramo, que é do Partido dos Trabalhadores. E lembrando que essa pesquisa, o resultado dela, é para auxiliar o Partido dos Trabalhadores a tomar decisões de forma mais concreta, de forma mais precisa, vamos dizer assim, a partir dos dados que foram apresentados. Então, queria só estar encerrando a minha parte, dizendo o seguinte: nós vamos estar com muito cuidado com relação ao treinamento e também está aberto a questão do manual. Se vocês acharem que tem alguma coisa a mais que podem completar, fique à vontade, porque é para isso que foi criada a rede, uma rede aberta, e que os pesquisadores são convidados, inclusive, a participar de todas as pesquisa. É isso, Luiz. Vamos lá, passar para a Luana aqui, que agora começou uma enxurrada de questões. A gente vai tentar dar conta aqui do que tem de importante, e obviamente se passar, nos desculpem, nos mandem pelo WhatsApp, para que a gente possa deixar isso o mais claro possível. Pesquisador que tem conta bancária, ou que não tem, quer dizer, conta bancária, ele precisa criar uma, precisa abrir, é conta corrente, é conta poupança? Veja só, no edital vocês vão ver, claro, que é preciso ter conta bancária ou retirar aqui na fundação. Então, obviamente, se eu sou de São Paulo, não tenho conta bancária, eu posso vir à fundação e retirar a minha ajuda de custo. O problema é que, obviamente, a grande maioria não é da cidade de São Paulo ou do estado de São Paulo. E não faz sentido vir para São Paulo retirar R$100. Então, não existe outra forma de fazermos o pagamento que não seja essa. Se alguém conseguir enviar uma procuração para alguém de São Paulo conseguir sacar em cheque, para depois enviar para essa pessoa, aí vocês é que vão ter que pensar ou organizar essa logística. O jeito mais fácil, obviamente, é ter uma conta poupança, é ter uma conta corrente. A conta poupança nós sabemos que não cobra nenhum tipo de taxa, e aí, através dessa conta, receber o recurso da fundação. Mas se atentem para uma outra coisa importante: vocês não podem nos apresentar a conta. Por exemplo, eu sou um pesquisador, mas eu vou apresentar a conta da minha mãe. Não pode, tem que ser o mesmo titular. Então, eu fiz a pesquisa, eu vou receber ajuda de custo, eu vou disponibilizar a minha própria conta. Não pode ser uma conta de outra pessoa. Essa não é uma regra da rede de pesquisas. Por nós aqui, a gente pagaria da forma mais prática e desburocratizada. Mas isso é uma regra jurídica. Isso é uma regra do financeiro da fundação, que justifica os seus recursos através do direito público. E aí tem que justificar a saída do recurso. Por isso nós estamos fazendo o edital, por isso nós estamos fazendo as coisas com bastante cuidado, justamente porque tem uma atenção pública e principalmente jurídica em relação a isso. Então, nós temos que fazer da melhor forma possível para que a fundação tenha argumentos jurídicos para defender a ajuda de custo das pessoas. Em relação também a essa questão, a conta pode ser conjunta, sendo eu a primeira titular? Sem dúvida. Aí não tem impedimento. Eu assisti... Também foi levantado. É interessante deixar claro, eu acredito que seja dúvida de mais companheiros, o valor de ajuda é por pesquisa? É por tarefa. Então, se a gente fizer 3 pesquisas, são 3 tarefas. Aí seriam R$300. O que é importante deixar claro para todos os companheiros e companheiras é o seguinte: nós não vamos privilegiar. É óbvio que qual é o critério de seleção aqui? Primeiro, o compromisso. Eu disse lá que vou realizar a pesquisa e eu realizei a pesquisa.
Se eu disser que vou realizar a pesquisa e não realizei a pesquisa, obviamente nós vamos ter aqui uma forma de calcular isso que diga, bom, ele disse que ia realizar e não realizou, então ele perdeu pontos aqui na nossa pontuação, digamos assim. As pessoas melhor classificadas, elas vão ter mais possibilidades de fazer mais de uma pesquisa por mês. As menos classificadas vão ter menos possibilidades, mas também vão ter possibilidades. Tudo isso, nosso programa, nós estamos desenvolvendo um programa, tudo isso nosso programa vai auxiliar. Em que sentido? No sentido de que o programa vai sair uma pesquisa nova, a gente avisa. Quando você acessa o aplicativo vai perguntar, você quer participar dessa pesquisa? Se você disser sim, você entra na seleção, e a seleção vai ser automática dentro dos critérios que a gente colocar como selecionado. Então, não vou ser eu, não vou ser o Tony, não vai ser a Vilma, não vai ser ninguém aqui que vai selecionar a pessoa. São os critérios de seleção que vão acontecer dentro do próprio aplicativo. Se o aplicativo te dizer, você não foi selecionado, nós temos muitos pesquisadores e não temos recursos para pagar todo mundo nessa rodada. Você não foi selecionado para receber ajuda de custo. Você consegue fazer a pesquisa sem ajuda de custo? Quer participar mesmo assim? Se você disser sim, você participa. Se você disser não, sem ajuda de custo, eu não tenho condições de realizar essa pesquisa. Clica não. O que a gente pede sempre é que a pessoa seja mais honesta possível. Não, essa semana eu estou viajando, eu não posso fazer a pesquisa. Ótimo, muito obrigado. É isso mesmo, né? Nós temos pesquisadores no Brasil inteiro e nós sabemos que essas pessoas não vão participar todas as semanas de todas as pesquisas. Porque também é importante fazer uma variação, inclusive, de quem vai participar e de quem não vai participar. Então, fiquem tranquilos com relação a isso e tranquilos com relação aos critérios de seleção. O critério mais importante é o critério do compromisso, né? Eu me comprometi com aquela pesquisa e eu resolvi. E o critério que a gente está usando é o critério de inclusão. Então, você participou de algumas pesquisas, você está cada vez mais incluído no processo de participação e de seleção. Estão perguntando se a pesquisa, quando ela é voluntária, quando não tem, acredito eu, ajuda de custo, ela é diferente das outras. E, caso seja inconveniente que eu aplique pessoalmente um questionário, posso aproveitar a experiência de pessoas que saibam, que já são pesquisadores, inclusive utilizando essa ajuda de custo? Seria uma ideia de terceirizar? Não, do próprio edital está dizendo que nós não podemos terceirizar a ajuda de custo, a própria aplicação. O que nós podemos sugerir é que as pessoas que conhecem pessoas que possam fazer o trabalho de campo, sugerir a essas pessoas que se inscrevam. Né? Se você não pode fazer o trabalho de campo, você logo não receberia ajuda de custo. Então, a ajuda de custo é personalizada e intransferível. Vinculada à realização da tarefa. E vinculada à realização da tarefa. Obrigado, Vilma, pelo esclarecimento. Agora você tem algumas perguntas em relação à nossa última coleta. E se teve uma companheira que acompanhou o lançamento do Observatório pela Democracia e ela perguntou se a rede de pesquisadores estaria relacionada. O Observatório, essa é uma pergunta interessante, porque o Observatório de Democracia ele é mais do que a Fundação Pessoa Abramo, né? Ele envolve 7 fundações. Mas, obviamente, a Fundação Pessoa Abramo tem condições, e a rede de pesquisadores tem condições de participar mais ativamente disso. Então, as pesquisas que nós fazemos aqui, os resultados que nós atingimos, são resultados de pesquisas que vão ser encaminhadas ao observatório. Em alguma medida vão ser usadas, em outros momentos não. E como nós estamos muito próximos do observatório, informações e contato com o observatório, nós vamos disponibilizar a vocês através do WhatsApp, através da rede de pesquisadores, para que vocês possam discutir
e apresentar nos diversos lugares. Com relação a pesquisador que não pode, se pode ou não fazer a pesquisa voluntária, ou vão haver pesquisas voluntárias. Vão haver levantamentos voluntários, né? Então, várias das nossas consultas aos pesquisadores, elas não serão tarefas remuneradas. Bom, daqui até o seu trabalho, consulte algumas pessoas sobre a reforma da Previdência. Essa é uma consulta que não tem valor estatístico. Você está indo para o seu trabalho. Então, no trajeto do seu trabalho, nós pedimos para que você consulte 4 pessoas sobre a reforma da Previdência. Hoje, né, dia 5. Não quero participar disso. Tudo bem. Quantas pessoas são capazes da gente conseguir saber? Então, esse tipo de consulta não é uma consulta que tem remuneração, porque não vai ter custo. Ela não tem custo específico. Nós não vamos tirar um tempo da sua vida para que você faça uma pesquisa rigorosa. Estamos te provocando a consultar as pessoas com quem você convive no dia a dia a responder isso. Sem rigor, sem necessidade de ficar escolhendo homem, mulher, etc. Vamos fazer uma consulta aqui agora. E vamos avaliar como é que está a rede, como é que isso vem. Então, isso não precisa de nenhum tipo de ajuda de custo. E aí a gente não vai propor. Então, durante a semana, e durante o andamento das coisas, nós vamos propor algumas provocações. Daqui até o lugar onde você trabalha, quantos locais de aglomeração existem? Você pode enviar foto para a gente? Não tem ajuda de custo, né? E a pessoa pode participar disso. Essa é um pouco da ideia da colaboração voluntária, da rede sentir o ambiente no qual ela faz parte. E é por isso também que a gente quer estar presente no maior número de cidades possíveis. Quanto mais cidades, mais elementos nós temos para discutir o Brasil. Qual a resposta que darei caso o entrevistado pergunte sobre quem financia e o que é a Fundação Perseu Abramo? Quem financia a Fundação Perseu Abramo é o povo brasileiro, são dinheiros dos impostos e dos fundos partidários que são encaminhados à Fundação Perseu Abramo através da cota de participação do fundo partidário. A Fundação Perseu Abramo é uma fundação do Partido dos Trabalhadores. Ninguém deve mentir sobre isso. Agora, uma coisa é clara e importante. Na medida em que a gente tem uma carteirinha da Rede Nacional de Pesquisadores, com um telefone disponível e tal, que a gente pretende providenciar em março, essas perguntas vão diminuir, essas perguntas vão se tornar cada vez menos frequentes. Olha, Fundação Perseu Abramo, na medida em que a Fundação divulgar os seus resultados, isso também, as pessoas vão ter acesso público a isso. Na medida que você disser, olha, você quer receber o resultado da pesquisa, a gente encaminhou o resultado do 5º levantamento sobre a posse de armas para as pessoas disponibilizarem o seu celular e o seu e-mail. Na medida em que essas coisas elas ficam mais transparentes, mais claras, esse tipo de receio vai ser cada vez menor. E, obviamente, se a gente encontrar uma pessoa truculenta, ignorante, agradece o menos de conflito possível, o menos de discussão possível nesse momento, é importante fazer, para, inclusive, preservar a rede. Teve uma pergunta aqui sobre se a gente está preparado para responder à mídia quando o edital for lançado. Obviamente, a Fundação nunca tem problema em relação a isso. Nós estamos tomando todos os cuidados jurídicos e todos os cuidados financeiros, por isso nós estamos sendo muito cuidadosos, para que não haja nenhum problema. Nós não estamos fazendo nada fora do papel que a Fundação Perseu Abramo deve exercer na sociedade. A Fundação Perseu Abramo é uma fundação de pesquisa, de formação de quadros, de levantamento de informações. E nós estamos fazendo justamente isso. Essa rede de pesquisadores é algo muito ligado ao papel que a Fundação Perseu Abramo deve exercer, não só no Partido dos Trabalhadores, mas na sociedade brasileira. Então, nós estamos realmente contribuindo
com o entendimento do Brasil, que é uma das questões fundamentais que a Fundação tem para subsidiar e trabalhar as questões políticas brasileiras. Quem passa em um concurso público para efetivo pode continuar sendo pesquisador? Da nossa parte, não tem problema nenhum. Precisa ver se o concurso público impede alguma coisa. Mas como são recursos de ajuda de custo, como não tem vínculo empregatício, como não tem vínculo específico, né? O funcionário público pode, na sua hora vaga, fazer um levantamento para a Fundação Pessoa Branca. Eu não vejo impedimento em relação a isso. Agora, é bom que quem passa no concurso observe as regras pelas quais ele foi contratado. Existem dedicações exclusivas, existem dedicações integrais que, às vezes, podem questionar a pessoa em relação a isso. Agora, do ponto de vista da Fundação Pessoa Branca, nós estamos dando uma ajuda de custo para uma atividade que você está fazendo para a gente. Muita gente está escrevendo, mas agora a gente já acabou. Só lembrando que as ideias em relação à pesquisa e questões levantadas que não eram efetivamente perguntas, elas já foram anotadas aqui com a gente, uma boa parte delas, para ser levada em consideração por toda a equipe da rede. Okay. Tem algumas ideias sobre a Petrobras aqui, algumas ideias sobre emprego e desemprego. Então, a gente vai olhar com calma, obviamente, isso. Vocês também podem ficar à disposição no WhatsApp para nos mandar informações. Assim que o edital for divulgado, publicado, nós vamos mandar um link para todos vocês, todas vocês. A única coisa que nós pedimos é que nós já temos uma rede mais ou menos constituída. Então, não fiquem divulgando fora da rede, porque neste momento nós queremos fortalecer essa rede que se formou a partir de dezembro. Num segundo momento, nós vamos abrir para uma nova seleção. Aí, nesse segundo momento, sim, as pessoas vão poder convidar amigos, colegas e tal. Mas nossa intenção inicial, e neste momento, é fortalecer a rede que já existe. Obviamente, se pessoas de outros locais, mais remotos, cidades que a gente ainda não teve acesso e que são interessantes fazerem parte da rede, se inscreverem, a gente vai levar isso em consideração. Mas nesse momento serve para valorizar as pessoas que já fazem parte da rede, que nos acompanharam aí por esses dias, para que essa rede seja formalizada. Uma última coisa aqui é falar para vocês da sexta coleta. Na sexta coleta nós tivemos 586 lugares. Foram 136 pesquisadores e 20 estados. Então, é um pouco isso que a gente estava dizendo para vocês. De 84 cidades. A sexta coleta não fugiu muito do universo da quinta coleta ou do universo da quarta coleta. São entre 150 e 200 pesquisadores enviando respostas. São 25 estados e são 80 a 100 cidades. Nós acreditamos que com a ajuda de custo, esse número vai aumentar um pouco. E nós precisamos justamente dessa segurança para fazer uma pesquisa com o rigor necessário. Então, nós estamos exatamente aonde nós supunhamos que estivéssemos lá em dezembro, que é com cerca de 300 pesquisadores, para utilizar 200, porque, obviamente, às vezes você fica doente, às vezes você está viajando, às vezes você tem um outro problema e não pode participar. Então, a gente tem uma folga aí para recrutar as pessoas. Essas 200 pessoas, fazendo um número de 10 a 15 questionários aí, elas vão poder nos dar subsídios para uma pesquisa qualificada, aumentando aí um pouco o número de cidades, então de 80 aí para umas 110, 120 cidades, com uma abrangência nacional, mais de 20 estados. Nós queremos chegar nos 27 estados. A pesquisa 5 nos permitiu que isso fosse possível. Nós acreditamos que a pesquisa depois da rede formalizada também permita que isso seja possível.
Nós queremos agradecer a presença de todos, agradecer aqui o Tony, a Luana, a Vilma, que chegou um pouco depois por conta de uma outra função que ela estava exercendo, mas tem nos acompanhado, tem feito parte da rede. Nos colocamos à disposição de todas e todos no WhatsApp para que vocês possam apresentar as suas considerações, e essa é uma construção coletiva. Todos nós fazemos parte dessa rede e podemos aí, ao longo da sua formalização e ao longo dos resultados que ela apresentar, propor e realizar várias atividades sobre o Brasil. Muito obrigado a todas e todos presentes, e voltamos a falar pelas redes e pelo contato direto, pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Uma boa semana e fiquem atentos que de hoje até o dia 11, ou seja, a próxima segunda-feira, todos e todos terão que enviar os documentos para a nossa formalização da rede. Boa semana e estamos à disposição.